Estamos de volta, queridos amigos, queridas amigas, dando sequência aqui no nosso estudo sobre a obra Depois da Morte, de Leon Denis. Esta que tem sido uma oportunidade muito preciosa de estudarmos juntos, de aprendermos juntos, enfim, tendo por referencial essa obra tão rica do nosso querido Denis. E hoje nós adentraremos o último capítulo, o capítulo 8, dessa primeira parte da obra. Primeira parte que recebeu o título de Crenças e Negações. E até o momento fizemos aí uma grande jornada, né? Denis nos convidou a voltarmos no tempo, no espaço, para ali vermos, né, na própria gênese da humanidade, aquelas primeiras tradições espirituais, tradições religiosas, as crenças, encaminhando-nos aí pela linha do tempo em direção ao tempo em que ele vivia, ao tempo que ele escrevia, o século XIX, final do século XIX, início do século XX, em que, digamos, ganham mais força, sobretudo naqueles séculos ali, a questão das negações, do ceticismo, enfim. Então, essa luta, digamos assim, entre crenças e negações, né, esses embates entre as crenças e negações que vão encontrar, digamos, o seu momento de maior efervescência nesse século XIX. E a gente vai ver, projeta-nos também Denis assim ao futuro, ao tempo que agora vivemos, porque os reflexos desses embates entre crenças e negações, né, sobretudo no âmbito do pensamento, dos valores, enfim, isso nos alcança e isso nós sentimos ainda hoje. Os reflexos, os frutos desses embates ainda marcam, ainda moldam muito da nossa sociedade. Então a gente vai ver sobretudo nesse capítulo 8, que fala da crise moral daquele século em que Denis vivia, que na verdade essa crise moral está aí ainda hoje, né, com os seus sintomas, digamos assim, ainda mais acentuados, porque vão encontrar a sua raiz, esses sintomas, justamente nessa desarmonia, nesses movimentos pendulares que a gente viu ao longo dos séculos, em que a humanidade se encaminhou de um extremo, né, da fé dogmática, da crença supersticiosa, da crença obscurantista, não amparada na razão, para o outro lado das negações, do materialismo, do ceticismo, do niilismo, enfim. Então, fazendo-nos percorrer essa linha do tempo, também Denis já deixa, digamos assim, a conexão com o tempo que agora vivemos, ao apresentar as dificuldades e os desafios do tempo em que ele vivia, da grande crise moral que se abatia sobre as sociedades e as civilizações naquele tempo, nessa busca aí por encontrar respostas, nessa busca por entender o sentido da vida, nessa busca por repensar quais realmente são os valores primordiais. Todas essas questões são ainda questões muito atuais, diríamos mesmo, mais acentuadas ainda pelo próprio desenvolvimento científico-tecnológico que a humanidade passou desde então, pelo próprio crescimento, né, exponencial das civilizações, das populações. Tudo isso foi ampliando ainda mais o alcance desses fenômenos, o alcance desses sintomas e acentuando ainda mais isso no seio da sociedade. Então, de certo modo, aqui ele está conectando todas essas pontas, ele está fechando um pouco aí essa jornada de contextualização no tempo e no espaço, para então entrar na próxima parte da obra nos grandes problemas, enfim, entrar no núcleo filosófico do Espiritismo. Até aqui, ele contextualiza os antecedentes do Espiritismo, como também o contexto, né, o momento em que ele surge, em que ele nasce, e, por isso mesmo, também vai nos falar sobre as finalidades do seu surgimento, né? Ele vem no momento propício atender a uma grande demanda da humanidade, do pensamento humano, da religiosidade humana. Ele vem responder, ou como resposta do alto, a essa crise que se abatia sobre as sociedades, que ainda se abate as sociedades humanas. Então, no momento julgado oportuno pelo alto, pelo Cristo, que é o que governa todos esses movimentos, né, das revelações e tudo mais, ele então conclamou aí aos espíritos, conclamou aos, entre aspas, mortos, para que se fizessem mais vivos do que nunca,
buscando chamar a atenção da humanidade para outros aspectos, para outras variáveis que não considerava e que, sem as quais realmente seria dificílimo, se não impossível, equacionar as suas buscas, as suas perguntas, enfim. Então é mais ou menos esse o desfecho que Denis vai trazer para nós nesse capítulo 8, como já dissemos, intitulado A Crise Moral. Nós falamos muito já dessa crise, principalmente do porquê ela surgiu, desse movimento pendular, né, saindo de um extremo para outro, da negação, do niilismo, do materialismo. Nós já falamos sobre isso nos 2 últimos episódios, em que tratamos do capítulo 7, o materialismo e o positivismo, mas aqui a gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto. E Denis começa então o seu texto dizendo assim: do exame precedente resulta que 2 sistemas contraditórios e inimigos dividem atualmente o mundo do pensamento. Então, você vai ter ali um embate entre 2 polos que resistiam em buscar consensos. Esse é um aspecto importante, né? Que faziam praticamente esforços, digamos assim, para se manterem como polos opostos, com louváveis exceções, mas, de um modo geral, os que partilhavam desse polo ou desse polo, nenhum esforço faziam de integração, de diálogo mais efetivo com outro polo. Então, é o polo aqui da fé dogmática, dos dogmas consolidados, não abertos a novos entendimentos, a novas reflexões, e do outro lado, o polo do materialismo, né, da filosofia materialista, do ceticismo, né, do enxergar a vida sem qualquer pano de fundo de um sentido maior, de leis morais maiores a nos regerem, enfim. A vida é o resultado aí da matéria, dos acasos da matéria, das leis que regem a matéria, enfim. Então nós tínhamos esses 2 polos que dividiam o mundo do pensamento humano. Então era sobretudo uma divisão no âmbito do pensamento, uma divisão no âmbito das visões de mundo de um modo geral. E aí ele prossegue: sob esse ponto de vista, a nossa época é de perturbação e transição. A fé religiosa entibia-se e as grandes linhas da filosofia do futuro não aparecem senão a uma minoria de pesquisadores. Então a fé religiosa entibia-se, ou seja, enfraquecia-se. Nós falávamos muito nos últimos episódios. Essa fé, por não buscar um apoio mais sólido na análise, na razão, acabava por se enfraquecer em seus argumentos e por isso mesmo era a que mais causava a debandada, era a que mais gerava incrédulos, é a que mais distanciava consciências da fé nos seus aspectos positivos, porque desprezando a fé, acabavam desprezando não só os aspectos negativos, né, ali a serem corrigidos, que são aspectos humanos, mas desprezavam também os aspectos positivos da fé, da conexão com o aspecto mais religioso do nosso ser, da própria vida, né, esse religar, e acabavam desprezando isso. Então era como se um edifício estivesse ruindo, que por muito tempo acobertou o pensamento humano, porque é preciso reconhecer também, se ele tinha problemas, aspectos a serem corrigidos, equívocos, esse edifício também, por muitos séculos, sustentou o pensamento humano em alguns aspectos fundamentais, nas virtudes, né, incentivando a caridade, a beneficência, os valores morais do Evangelho, que aos poucos foram se imiscuindo no pensamento humano, fazendo cada vez mais do direito mais brando, mais compassivo, enfim, foram aos poucos infundindo nos séculos, sobretudo nos corações abertos, realmente dispostos a viver a mensagem religiosa para além dos dogmas, dos aspectos de culto exterior. Então foi infundindo nesses corações realmente uma fé verdadeira, viva, transformadora. Então é sempre preciso frisar também esses aspectos positivos. Muitos corações ao longo dos séculos conseguiram extrair, mesmo dessa religiosidade ainda conturbada, ainda obscurantista, conseguiram focar-se nos aspectos morais
nos sentimentos nobres, nas virtudes do Evangelho e conseguiram se transformar. Isso para indivíduos, como também para a sociedade de modo geral, né? Então, esse edifício, com todos os problemas que tinha, ele tinha também seus valores. Ele foi responsável por manter e por aperfeiçoar, de um certo modo, a sociedade, com os valores da compaixão, da misericórdia, né? As casas de benemerência, o incentivo à fraternidade, embora a grande maioria dos corações ainda se equivocasse nesse sentido, mas muitos outros conseguiram extrair daí realmente o convite à vivência do Evangelho de Jesus. Então era como se um edifício ruísse e o outro ainda não estivesse pronto. Então a humanidade ficou meio que ao relento, né? Ela ficou meio que desprotegida, desamparada nesse processo. Então você tinha um edifício da ciência, do materialismo ali, né, sendo construído, você tinha um edifício da fé, sobretudo essa fé dogmática, desmoronando, e faltava ainda algo mais sólido, algo mais concreto para amparar e proteger a humanidade. Por isso, esse tempo era um tempo de transição, um tempo de perturbação, de lutas, né? O próprio Kardec vai falar sobre isso quando vai falar da nova geração, quando vai falar dos tempos são chegados, no livro A Gênese, na Revista Espírita também, no livro Obras Póstumas também, ele tem um capítulo lá, uma mensagem Regeneração da Humanidade. Ele vai falar disso, é como que um edifício se desmoronando sem o outro ainda estar completamente pronto. Então a humanidade ficava meio que desamparada, meio ainda perdida. Ele segue então no segundo parágrafo. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização odierna, ou seja, moderna, potentemente aparelhada, transformou a face da terra. Aproximou os povos, suprimindo as distâncias. A instrução derramou-se, as instituições aprimoraram-se, o direito substituiu o privilégio, a liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Então, são inegáveis os ganhos em termos materiais, em termos civilizatórios mesmo, né? Então, progresso científico, progresso tecnológico, isso ele está falando do seu tempo, que dirá do nosso tempo, né? A conectividade que nós temos hoje, praticamente eliminando as distâncias, né? Hoje, apesar das distâncias físicas, nós estamos praticamente vivendo juntos, né? Vivendo absolutamente conectados. O que está acontecendo do outro lado do mundo agora, a gente está sabendo agora, ao vivo. Então, assim, é uma outra realidade completamente diferente, é um outro contexto de mundo. E, claro, que incentiva muito a troca de ideias, de experiências e, portanto, a renovação, né? Antes, quando você tinha esses grandes movimentos renovadores, o indivíduo começava lá um processo de reforma, de transformação, no seu país, lá no seu cantinho, até que isso se espalhasse, por exemplo, pela Europa, isso demandava décadas. Até que isso se espalhasse pelo mundo, às vezes séculos. Então, hoje, sai aí uma ideia nova, uma ideia interessante nova, e isso já está sendo debatido naquela mesma semana, né? Naquele mesmo mês. Então, as coisas hoje se potencializaram muito nesse sentido, né? Para irmos, por exemplo, da Europa à América, antes demorava dias de viagem, navio, e aí veio o avião, as coisas foram se desenvolvendo. Hoje, em 10 horas, 12 horas, você está nos Estados Unidos, daqui a pouco você está na Europa, enfim. No mesmo dia você está com alguém lá da Europa, né? Num dia você está do outro lado do mundo. Então, as coisas, nesse sentido, progrediram muito. Isso é inegável. E isso é também bênção divina. Isso também é um contributo para o progredir, né? Vem acentuar, acelerar o progresso. A internet, essa possibilidade da troca instantânea, mundo afora, com diversas culturas, com diversos âmbitos de pensamento, com diversas escolas, isso é de um poder enorme de transformação, de sementeira de novas ideias e de renovação. Então isso é inegável, né? Também o progresso das instituições. A justiça progrediu muito, sei lá, nos últimos 2 séculos, se a gente analisar, né?
o quanto a justiça progrediu lá no século XVIII, do século XIX, em que, por exemplo, a escravidão ainda era tido como algo amparado pela justiça dos homens, né? Claro que temos muitos aspectos a vencer ainda nesse sentido, mas pelo menos isso já não é amparado pela lei, como por um tempo foi. Então, as instituições, a justiça humana, as leis humanas foram mudando, os direitos foram aumentando, o reconhecimento dos direitos das criaturas humanas foram ampliando, né, dos gêneros, né, da mulher. Então, houve muitos progressos nesse sentido, né? Do tempo que Denis escrevia para o seu passado e do tempo que ele escrevia para o futuro, que é o nosso passado hoje, também muitos progressos foram feitos nesse sentido. Então isso é inegável. Mas ele acrescenta: uma grande batalha empenha-se entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que faz esforços por vir à vida. Em favor dessa luta, o mundo agita-se e marcha, um impulso irresistível arrastam. Então é sempre esse processo, vamos dizer assim, dialético, né, do mundo, em que a gente tem a ideia renovadora, a resistência à ideia renovadora, então a gente supera esse embate e chega à síntese e a um novo patamar. Então a gente tem sempre, ao longo de todos os séculos, a ideia renovadora, que chega através dos missionários, dos vanguardeiros do progresso, que seria a tese. Temos aqueles que relutam em acolher o novo, que seria a antítese. E, fim desse processo, nós chegamos à síntese, que é quando a humanidade, de um modo geral, acolhe essa nova ideia, passa a um novo patamar, para que venham novas ideias transformadoras naquele patamar que está. Então é a eterna luta entre o passado e o futuro, a eterna luta entre, digamos assim, gerações, no bom sentido, claro, entre os que vêm trazer o novo e aqueles que resistem ainda um pouco, e assim vai se dando o progredir da humanidade, com a consciência de que são os mesmos espíritos, né, que vão voltando e fazendo essas gerações. Vão no mundo espiritual, se enriquecem de aspectos novos e voltam. E assim sucessivamente nessa grande lei de solidariedade, né? É mais ou menos isso que Jesus veio dizer também, né? Colocarei pai contra filho, mãe contra filha. Não é que Jesus vinha incentivar essas brigas, né, entre as gerações, mas que no fundo, na medida em que a gente vai entendendo melhor a mensagem do alto, vai incorporando melhor a mensagem do Evangelho, as novas gerações vão tornando aquilo mais natural na sua vivência, vão trazendo aspectos novos, que muitas vezes para as gerações mais antigas ainda é mais difícil de lidar, especialmente dentro de nós, né? Porque essa batalha entre passado e futuro também existe dentro de nós. Então, quando Jesus diz que vem colocar pai e mãe contra filho e filha lá no seu texto, de maneira simbólica, é claro, ele está falando também de um processo que acontece internamente em nós mesmos, porque somos os pais de nós mesmos, somos filhos de nós mesmos. E, naturalmente, que os nossos anseios de renovação vão encontrar resistência dos velhos hábitos que trazemos, que são os nossos pais e mães internamente. Então, o filho, os novos seres que desejamos ser, vão muitas vezes se colocar em choque contra os pais, os antigos seres que éramos. Então, internamente também se opera essa luta interior. Mas uma lei existe na criação, né? É a lei do progresso, que tudo impulsiona para frente, que tudo impulsiona no progredir, no avançar, como está lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, né? Há o progresso pela própria força das coisas, há o progresso regular pela própria força das coisas mesmo, e quando um povo ou um indivíduo não progride tão rapidamente quanto seria o ideal, então existem esses abalos, né, com que Deus e a vida nos alcançam aí, abalos morais, abalos desafiadores que vêm chacoalhar, digamos assim, as nossas bases e muitas vezes nos impulsionar num progresso que demandaria séculos, algo é feito em alguns poucos anos, graças a esses abalos. Então, tem esse progredir mais lento, essa força mesmo das coisas que vai empurrando tudo no sentido do progresso, mas tem também esse investimento do alto que organiza, que prepara as circunstâncias, que envia os tarefeiros de modo a, de tempos em tempos, dar uma chacoalhada nos povos, nas sociedades, para que eles possam progredir de maneira mais rápida, como seria o ideal. Pois bem,
No próximo parágrafo, Denis diz assim: mas, se os progressos efetuados na ordem física e na ordem intelectual são notáveis, é, pelo contrário, nulo, aqui ele é forte, né? Ele está usando de uma hipérbole, naturalmente, né? O adiantamento moral. Nesse ponto, o mundo parece antes recuar. Então aqui ele deixa mais claro, né? Parece antes recuar, porque nós aprendemos com o Espiritismo que nunca nós retroagimos, digamos assim, nunca nós regredimos. Nós podemos, no máximo, estacionar, né? Ficarmos presos a um momento, a uma etapa ali do processo evolutivo, mas nunca retroagimos. Então aqui, quando ele fala nulo, obviamente que não é nulo, né? Ele está usando de uma hipérbole para ressaltar o quanto nós, em termos morais, estamos progredindo lentamente, ou temos progredido lentamente, quando em comparação, sobretudo, com os aspectos científicos e intelectuais da humanidade. Então, relativamente, o progresso moral é bem diminuto em relação ao progresso científico-tecnológico da humanidade. Então, é nesse sentido que ele está falando. Porque se a gente olhar sem o viés, se a gente olhar sem má vontade, a gente vai perceber que progredimos bastante. Sobretudo quando a gente projeta o olhar mais para trás ainda, no tempo, no espaço, a gente vê o quanto, em termos de sociedade, o quanto em termos de conjunto, nós progredimos. Que é o que também Kardec vai conversar com os espíritos na questão 784 de Livro dos Espíritos, quando está falando do progresso, e ele faz essa pergunta. Ele pergunta, pelo menos do ponto de vista moral, não parece que a humanidade regrediu ao invés de avançar? E os espíritos respondem para ele, engana-te. Observa bem o conjunto e verá que a sociedade, a humanidade progrediu muito, porque melhor compreende o mal. Então aqui está um outro aspecto interessante também. Às vezes a gente olha para o mundo hoje, tem enormes desafios? Tem enormes problemas a serem ajustados? Tem. Mas por que a gente tem essa sensação também de que os problemas são maiores do que antigamente? Porque o nosso senso moral também progrediu. Então a gente consegue discernir melhor o mal do bem. Então, coisas que antes não nos chocavam, não nos incomodavam, agora chocam. Por isso parece que há mais mal. Mas é que ele sempre existiu. Nós antes não enxergávamos, não discerníamos com tanta clareza. É o que está lá na questão 780 também do Livro dos Espíritos. Quando Kardec fala com os espíritos sobre progresso intelectual e progresso moral, eles falam para ele como que o progresso intelectual engendra ou cria o progresso moral, tornando mais compreensíveis o bem e o mal. Então, a gente vai depurando um pouco o senso moral. Então, coisas que há 2 séculos para nós pareciam normais, naturais, hoje são absurdas. O duelo, por exemplo, duelos na rua. Kardec mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda fala sobre duelos. Eram tidos como coisas naturais para nós. A própria escravidão, alguns séculos atrás, chegou a ser amparada, inclusive, pela lei, ainda inclusive amparada por algumas visões religiosas nossas. Assim, na absoluta incompreensão do Evangelho, das leis divinas. Então, nós fomos discernindo melhor, o senso moral foi se depurando e o mal choca mais, a gente consegue vê-lo melhor, até para que a gente possa atuar melhor. Então, é o que os espíritos dizem também na questão 784. Melhor vê o mal e melhor reprime os abusos. Então, a gente vê melhor para poder atuar melhor no sentido de vencer aquilo, superar aquilo. Então, é apenas aparente esse recuo no sentido moral. Claro que avançamos pouco, tanto quanto seria o ideal. Em relação ao progresso intelectual é diminuto, mas avançamos. Olhemos para 2000 anos atrás. Ideias como fraternidade, misericórdia, caridade, eram absolutamente impensáveis. Antes do Cristo, antes do Evangelho, caridade, esse conceito, sobretudo, de caridade pelo sacrifício de si mesmo, o amor aos criminosos, o amor aos que caíram, o amor aos inimigos, era algo absolutamente impensado no âmbito moral da humanidade. Claro, com raríssimas exceções dos grandes mensageiros
que vieram em todos os séculos, trazendo aí partes, né, dessas revelações que no Evangelho está aí sintetizada a grande revelação divina. Então, quantas instituições hoje, quantos movimentos hoje já não se voltam para o amparo às dores humanas, com sacrifício, com renúncia? Quantas ONGs, quantas organizações, quantas instituições de benemerência, de auxílio, de educação, quantos corações no mundo já não se dedicam assim ao próximo? Então, quando voltávamos ao passado, vemos lá festas em que nós nos rejubilávamos, tínhamos prazer em ver seres humanos se digladiando uns aos outros, ou lutando com feras, matando feras, sendo mortos e comidos vivos por feras. Hoje ainda temos espetáculos que exaltam a violência, mas a gente já caminhou um pouco nesse sentido, né? Não exaltamos a morte como fazíamos no circo máximo lá de Roma. Antes, a escravidão era algo, digamos assim, comum no passado da humanidade. Hoje já nos repudia, nos causa repulsa a ideia da escravidão. Embora ainda resquícios disso vivam em nós na forma de preconceitos velados, né? de dificuldades de harmonização entre as diversas etnias, entre as diversas configurações que temos aqui, entre as diversas culturas. Embora ainda existam aspectos íntimos a serem vencidos em nós, a gente já avançou bem, até em termos de legislação, até em termos de instituições. Então, é inegável a quem quer que queira olhar, tendo uma visão de conjunto e não enviesada pela má vontade, né, pelo orgulho, é inegável a gente ver algum progresso no âmbito moral. Mas é inegável também que não é tão grande esse progresso como poderia ser, como idealmente deveria ser. Então é uma demanda importantíssima dos nossos tempos, né? Diminuir essa distância entre todo esse progresso científico e tecnológico e o progresso moral que temos feito, para alcançarmos a verdadeira condição de civilização, como os Espíritos vão dizer no Livro dos Espíritos. A civilização verdadeira, nós ainda não podemos nos considerar uma civilização verdadeira. Somos povos instruídos, porque civilizados só seremos quando houvermos banido do nosso seio o egoísmo, né, e todos os filhos que ele gera e vivemos a caridade e a fraternidade no âmbito mais puro. Então seremos sim povos civilizados. É essa a grande transição que faremos nesses tempos. É a grande transição de um mundo de expiação e provas para um mundo regenerador. É o momento que agora a gente vive. Então é o que Denis está dizendo aqui. Ele vai mostrar então quais as consequências, os sintomas desse distanciamento entre o progresso científico e tecnológico e o progresso moral, o progresso espiritual da humanidade. Ele diz assim, ainda no mesmo parágrafo, seguindo, né? As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, pelas atividades industriais e financeiras, sacrificam os seus interesses morais ao bem-estar material. Então é isso, né? É ainda, de um modo geral, em linhas gerais, a sociedade que dá tudo pelas conquistas transitórias e por isso sofre, porque não encontra bases seguras para se edificar, para consolidar a sua felicidade e a sua paz. Então é a busca tresloucada pelo prazer, pelo atendimento dos caprichos, das paixões, da fama, do prestígio, enfim, do sexo tresloucado. Nós ainda cultuamos muitos deuses que não o Deus Criador, as leis divinas. É o bezerro de ouro, como vai dizer Lacordaire também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Nós construímos o bezerro de ouro para adorar segundo as nossas concupiscências, né? Segundo aí os nossos interesses. Nós construímos o Deus que queremos adorar. É o prazer? Então vamos adorar o prazer. É o dinheiro? Então vamos adorar o dinheiro. Então é ainda o traço de uma sociedade muito materializada e, portanto, escravizada às vicissitudes da vida terrestre. Porque aqui na matéria nada há de estável, duradouro, a ponto de poder nutrir a nossa alma com a estabilidade e com a paz que ela deseja. Ela tem fome de coisas mais profundas, mais duradouras.
Então, é o que a gente está vendo. Eu me lembro de uma mensagem do espírito Adolfo, que está também no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele descreve bem os tempos, né, em que ele escrevia isso aqui, o tempo mais ou menos ali, o tempo que Denis vivia também, o tempo de Kardec, da codificação, mas também descreve muito bem o nosso tempo de hoje. Então, no item 12 do capítulo 7, ele diz assim: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Então, essas imensas dores que vemos no mundo, somos nós mesmos que construímos. Se a gente for a raiz de todos os males do mundo, lá estarão o egoísmo e o materialismo. A corrupção, as guerras, a fome, as disputas dolorosas, né? Enfim, tudo amontoando nós mesmos sobre as nossas cabeças. Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Então, fugindo ao amor, à humildade, à fraternidade, à caridade, isto é, a indulgência, benevolência, perdão, a taça transbordou. E aí tá esses sintomas dolorosos que a gente vê na sociedade moderna que causam tantas dores a tantos corações. O materialismo, o egoísmo e tudo mais. Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas, como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar funestas consequências. Mais adiante ele diz assim: por que, a vez de ter em maior estima o brilho que encanta os olhos, por que, a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Não é exatamente isso que acontece na nossa sociedade? A gente exalta, a gente aplaude, a gente busca desesperadamente o que brilha e encanta os olhos, mesmo os religiosos. Informados que estamos muitas vezes dos valores do céu, dos valores espirituais, ainda vivemos buscando mais o que brilha e o que encanta os olhos do que aquilo que encanta o coração. Olha a próxima frase. Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? É a própria consequência disso. Nós aplaudimos o vício. Então, um indivíduo lá, cuja vida é a própria representação dos vícios morais, né? Dos desequilíbrios, mas porque é rico, é famoso, é aplaudido, é tido como referencial para muitos. É o ídolo, muitas vezes, dos jovens e tudo mais. Por quê? Porque ainda vivemos a busca do que é sensorial. Enquanto que os pais, mães, heróis verdadeiros na obscuridade, né? Mártires da renúncia, do sacrifício, do trabalho digno, honesto, não recebem da nossa sociedade nenhuma exaltação. São tidos, muitas vezes, por aquelas vidas que não têm muito valor assim. Né? Quando que você vai ver um indivíduo de uma condição social às vezes mais simples, ou de uma profissão assim que não é tida por aquelas profissões de status, receber os louros e os aplausos do mundo, ou ser tomado como referencial? Raríssimas vezes. Em geral, quem vai ganhar espaço mesmo de divulgação e tudo mais serão aqueles que trazem ainda o que encanta os olhos, o que fascina o sensorial da criatura humana. Então é ainda o nosso mundo, é o que ele diz aqui na próxima frase. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem. Todas as atenções são para ele. Enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Então nós consagramos, nós colocamos num pedestal o vício dourado, o vício famoso. E reduzimos a nada, a valor algum na nossa sociedade, o valor e a virtude na simplicidade, na honestidade. Então, questão de valores. Nós elegemos isso para cultuar, a nossa sociedade reflete isso,
e reflete ainda o quanto distantes estamos de um olhar para a vida que realmente exalte, valorize as questões espirituais, as riquezas espirituais em primeiro lugar. Então, esse é o quadro do mundo, e é isso que Denis está dizendo aqui. Né? Estamos tão preocupados com esse aspecto do sensorial, do que brilha e encanta os olhos, do que ornamenta a personalidade transitória, e por isso estão esquecidos dos valores espirituais. Eis aí uma grande fonte de sofrimento para o ser humano, que no fundo não se satisfaz com tudo isso. Embora busque tudo isso deslocadamente, isso não satisfaz e por isso sofre. Se a obra da civilização aparece-nos sob magníficos aspectos, nem por isso, como todas as coisas humanas, deixa de ter sombras por baixo. Sem dúvida, ela conseguiu até certo ponto melhorar as condições da existência, mas multiplicou as necessidades à força de satisfazê-las. Aguçando os apetites, os desejos, favoreceu igualmente o sensualismo e aumentou a depravação. O amor pelo prazer, pelo luxo, pelas riquezas, tornou-se mais e mais ardente. Quer-se adquirir, quer-se possuir a todo custo. A questão 926 do Livro dos Espíritos. Criando novas necessidades, a sociedade também não multiplicou as aflições? E os Espíritos respondem: os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Então, nesse exaltamento do sensorial, dos aspectos exteriores, nós criamos muitas necessidades ilusórias que trazem muitas aflições evitáveis, desnecessárias. Mas esse é o quadro da nossa sociedade. Né? Criam-se inúmeras necessidades no âmbito, por exemplo, do luxo. Então tem esse carro aqui, daqui a pouco tem um carro que custa mais do que esse, é mais bonito que esse, faz mais sucesso do que esse, eu preciso ter esse, enquanto eu não tenho esse, eu sofro porque tem aquele outro. E multiplica isso em todas as frentes, no celular, no computador, numa roupa, num perfil do Facebook, do Instagram. Percebe? Muitas necessidades fictícias tomadas como essenciais à felicidade, que nada mais fazem do que multiplicar a angústia humana, que na verdade tenta saciar uma outra fome, que é a fome de espiritualidade, de conhecimento de si mesma, de desenvolvimento dos seus potenciais infinitos. Ele segue no próximo parágrafo. Daí essas especulações deprimentes que se ostentam à luz do dia. Daí esse rebaixamento dos caracteres e das consciências, esse culto fervoroso que se presta à fortuna, verdadeiro ídolo cujos altares substituíram os das divindades derribadas. O dinheiro hoje é realmente um bezerro de ouro, sendo um dos principais elementos de culto de uma sociedade materialista. As criaturas, em busca disso, né, do poder que isso traz, da influência que isso traz, dos prazeres que isso alimenta, sacrificam muitas vezes a voz da consciência, qualquer aspecto moral, para conseguir isso. Vede, por exemplo, toda essa crise que temos vivido no Brasil, de modo mais geral, com a corrupção. É o culto ao Deus dinheiro. Claro que esse culto tem enormes consequências danosas para o espírito no porvir, mas no momento ele não consegue pensar nesse sentido. É simplesmente atender, é uma demanda de uma alma que busca alguma coisa, mas que não sabe o que busca e acha que é o dinheiro que vai satisfazer. Então, quantas dores não são alimentadas por isso, por esse culto? A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade. Porém, tais riquezas só aproveitaram uma insignificante parte dos seus membros. Então, essa ampliação ainda da desigualdade. Né? Cada vez um pequeno grupinho distanciando-se do todo em termos de recursos materiais. Uma desigualdade cada vez mais discrepante, quando a gente poderia, pelas vias da fraternidade e do amor, aproximarmos em que os excessos de um lado amparariam as faltas de outro, né? Num equilíbrio possível. A sorte dos pequenos ficou precária e a fraternidade ocupa maior espaço nos discursos do que nos corações. Então, esses dias mesmo eu li uma outra mensagem de Emmanuel, em que ele falava no livro Ação, Vida e Luz, capítulo 1,
A mensagem se chama necessidade de ação. O nosso tempo hoje é, sobretudo, o tempo de ação, de atos. Não mais do vazio das palavras. Claro que a pregação, as palavras têm sua utilidade, mas precisam urgentemente encontrar apoio na ação, na realização. O sal, para fazer efeito, precisa salgar, e salga no contato, na vivência, na ação. Por que as religiões, de modo geral, estão em tamanho descrédito, muitas vezes? Porque o sal que deveria salgar se tornou insípido. Só palavras viram insípido. É preciso o sabor da ação, da realização na fraternidade, para que não seja pisado pelos homens, né? Como diz Jesus. O sal que se torna insípido para nada mais presta senão para ser pisado. Por isso o descrédito, muitas vezes, dos aspectos espirituais da religiosidade, porque muitas vezes o sal não salga. Então é preciso recobrar isso, né? Em outra mensagem, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49, Emmanuel vai dizer assim: todas as organizações religiosas no mundo, de um modo geral, apenas ensinam o caminho do bem. Todas elas têm muitos serventuários, têm muitos crentes, muitos propagandistas, mas os apóstolos escasseiam cada vez mais. Isto é, tem muita gente para indicar o caminho do bem, mas pouca gente para entrar no caminho do bem chamando os outros. Falando, venham, vamos juntos. Esses são os apóstolos. Então escasseiam cada vez mais. Né? E aí uma frase lapidar de Denis, que é bem o quadro do nosso mundo moderno. De muitas dessas imensas cidades que a gente vê, que por um lado nos encantam com a beleza dos arranha-céus, com a grandeza das construções, né? Da ciência, da parte tecnológica, mas, veja o que Denis diz, no meio das cidades opulentas ainda se pode morrer de fome. Poderíamos acrescentar de frio. Então, no meio dessas enormes expressões do pensamento humano, né? Essas cidades, do desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual do ser humano, ainda morrem ali indivíduos de fome, de frio, ao abandono. Então é o quadro contrastante dessa sociedade e do quanto ainda precisamos equiparar progresso moral com progresso científico, né? Conhecimento com amor. No próximo parágrafo, a embriaguez, a prostituição, o deboche por toda parte derramam seus venenos, ou seja, os vícios ganham expansão, são alimentados, muitas vezes são exaltados. Esgotam a vida em sua fonte e enervam as gerações. Lembrando que muitas vezes esses vícios mesmo são caminhos ou rotas de fuga ou de saída de consciências que não conseguiram outro caminho, que no desespero extremo, né, ou dos seus conflitos interiores, ou mesmo da penúria, acabam encontrando nesses vícios um recurso, né, de tentar afogar essas mágoas, esses conflitos, essas penúrias. Então, por isso também crescem esses vícios. Enquanto os jornais à farta semeiam a injúria, a mentira, e simultaneamente uma literatura criminosa vai excitando os cérebros e debilitando as almas. Olha aqui, já naquele tempo, os problemas que hoje se acentuaram ainda mais com a internet. Por exemplo, as fake news, que alimentam a mentira, as calúnias, as difamações, que dividem ainda mais, que alimentam as polarizações, que alimentam a ignorância, as falsas informações. Então, é o sintoma acentuado. É como se a gente, num processo de adoecimento coletivo, estivéssemos chegando aí nos estertores desse adoecimento, para que a gente possa reconhecer a necessidade. Nós precisamos de um medicamento. Nós precisamos mudar algumas coisas, né? Para a gente voltar, então, ao medicamento que já nos foi dado no Evangelho, na doutrina espírita, ou nas revelações, nos caminhos espirituais de modo geral, na fraternidade, no amor, na humildade, no conhecimento de si, enfim. E isso tudo, todo esse contexto de dores, de embates, de incertezas, de falta de sentido, de paixões exacerbadas, tudo isso vai debilitando as almas. Vai tornando-as mais frágeis para lidar com os reveses naturais da vida. A vida na matéria ela é marcada por lutas, ela é marcada por desafios. Nós estamos aqui para aprender, para
crescermos espiritualmente, mas precisamos nos fortalecer, desenvolver resiliência. Mas nesse contexto de exacerbação das paixões, do materialismo, de abafamento da voz da consciência, dos valores morais, a criatura humana se debilita, não encontra a grande virtude que falta ao nosso tempo de hoje, que é a resiliência pela falta de sentido, que é o grande mal dos nossos tempos modernos, a falta de sentido espiritual. E qual a consequência disso? É o que Denis diz: dia por dia, a desesperança e o suicídio fazem novas devastações. Então, já naquele tempo começavam a crescer. Hoje, em nossos tempos, são uma pandemia global. Emmanuel tem uma mensagem no livro Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 12, chamada Supercultura e Calamidades Morais. Uma mensagem que o Chico psicografou, por incrível, muito interessante, né? Quando ele foi a Paris, em 1965, uma viagem que ele fez lá, ele psicografou essa mensagem. E Emmanuel vai comparar isso, vai falar justamente isso. Do imenso progresso científico e tecnológico do mundo, mas que convive ao mesmo tempo com imensas, digamos, calamidades morais. Porque a criatura não se aprovisiona de forças espirituais à custa de máquinas, à custa de aquisições. Ninguém compra valores morais, resiliência, força, esperança no supermercado, no Mercado Livre, no eBay, na Amazon. Ninguém compra. Então, convive-se esses dois aspectos. Quais eram essas calamidades morais que ele vai dizer nessa mensagem? O suicídio e a loucura, ou a angústia e a obsessão. São as duas pandemias do nosso tempo de hoje. As criaturas debilitadas, não conscientes de si mesmas, com as suas mentes abertas às influenciações, acabam sendo presas fáceis da influenciação perniciosa, das obsessões. A criatura sem um sentido maior para a vida, sem algo que lhe dê força, lhe dê esperança, lhe dê fé diante dos desafios, dos reveses, das decepções, acaba se encaminhando para as teias da angústia, que muitas vezes culmina na depressão. Então, esse é o quadro do nosso tempo moderno. Denis aqui já está falando disso, já de certo modo também prevendo o que haveria de se acentuar com o desenrolar dessa transição que agora nós vivemos. Né? O próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, tem uma mensagem sobre a regeneração da humanidade, que é uma compilação dos ensinamentos dos Espíritos. Então, em determinado momento, ele vai falar assim: e como se não operasse com bastante rapidez a destruição, ou seja, desse velho mundo, né, para a chegada do novo, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. Gente, Kardec está escrevendo isso aqui, né, em meados ou mais para o final do século XIX. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje, em proporções inauditas. Quantos suicídios nós temos por minuto, por hora, por dia no mundo? São números alarmantes. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados no número dos vivos. Então o indivíduo está aqui vivendo, mas está completamente inconsciente, está completamente arrastado pelas suas paixões, pelas suas angústias. Então foi riscado, porque não é ele que conduz a sua vida, é conduzido. Os transtornos de toda sorte, como sintomas desse adoecimento coletivo. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve, em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da Era Nova. Então, apesar de todas essas lutas, a gente já começa a ver um ou outro raio dessa Era Nova, né? Como a gente falava antes, aquele progresso da humanidade que existe, moral, né? O incentivo à fraternidade, a romper os muros, a acolher a convivência pacífica entre as culturas, entre as etnias, a enxergar a todos como irmãos, como dignos do nosso amor, do nosso respeito, da nossa compreensão, independentemente de orientação de gênero, de crença religiosa, de etnia, enfim, seja do que for. Então, há isso, mas também há
todos esses sintomas dolorosos. E o suicídio e a loucura são alguns desses sintomas principais que decorrem dessa crise de valores. Eu me recordo até de Viktor Frankl, na equação que ele propõe, né, ele que foi o fundador da logoterapia, que vai tratar sobretudo desse aspecto do sentido da vida e da importância do sentido para dar à criatura humana a força, a resiliência de lidar com reveses. Ele estabelece a seguinte equação: desespero é igual sofrimento menos sentido. De modo que o desespero será maior à medida que for maior o desespero e menor o sentido que a gente tem para a vida. Quanto maior o sofrimento e menor o sentido que conseguimos ter para a vida, né, os horizontes mais vastos que enxergamos, maior será o desespero. Mas quanto mais agregamos sentido à vida, entendendo por detrás do sofrimento os porquês, as oportunidades, vendo para além do imediatismo terrestre, vendo as consequências no futuro, né, tendo uma visão mais a longo prazo, se a gente vai agregando sentido à vida, por mais que estejamos sofrendo, por mais que passemos por experiências difíceis, nós vamos diminuindo o desespero, vamos trazendo ao espírito calma e resignação, que é o que Kardec vai falar lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O conhecimento que o Espiritismo traz, por exemplo, das finalidades da vida, do porquê que estamos, de onde viemos, para onde vamos, as explicações quanto às leis divinas, enfim, a justiça divina, tudo isso vai sendo o melhor antídoto, o melhor remédio a esses grandes males morais do nosso tempo, porque vai trazendo ao espírito calma, serenidade, confiança, fé, esperança, de que tudo vai passar, de que não está só. Então, esses são alguns dos aspectos dessa crise que nós vivemos. Mas Denis prossegue aqui, mais adiante um pouco, o parágrafo que se inicia assim, ó: nossos males provêm de que, apesar do progresso da ciência e do desenvolvimento da instrução, o homem ignora a si próprio. Sabe pouca coisa das leis do universo, nada sabe das forças que estão em si. O conhece-te a ti mesmo, do filósofo grego, ficou para a imensa maioria dos homens um apelo estéril. A grande dor da criatura humana nesses momentos agora da transição está sobretudo relacionada a isso. Ela não se reconhece ainda a si mesma em todos os seus potenciais, em toda a sua imortalidade pulsante, em toda a sua riqueza e destinação imensa, que ela ainda desconhece, perdida que está à busca de sombras, as sombras da matéria, as névoas, as brumas efêmeras da matéria, quando na verdade o seu espírito anseia por algo mais sólido. Busca saciar a sua sede, como aquela mulher samaritana com quem Jesus conversava, com a água dos poços do mundo. Prazer, poder, ilusões terrestres, quando no fundo tem sede da água viva, do amor, da comunhão com o Criador, do conhecimento de si mesmo. Então, é incrível pensarmos que em pleno século XX, milhões, bilhões mesmo de almas passem uma encarnação inteira sem se reconhecerem como espíritos, sem mergulharem mais fundo em si mesmos, para sentirem essa imortalidade vibrante em si mesmas, para reconhecerem os imensos potenciais jazidas riquíssimas que trazem consigo, que estão ali esperando apenas o seu esforço para virem à tona. Então, é daí que nasce a grande dor da humanidade, nessa mudança de paradigmas, para entrarmos enfim na era do espírito, em que o ser precisará se reconhecer e viver como um espírito imortal. Daí nascem as nossas dores, da ignorância de nós mesmos. Como Denis disse lá no prefácio, essa obra é para aqueles que já estão cansados de caminharem como cegos, ignorando-se a si mesmos, que já estão ou que já não se satisfazem mais com a superficialidade de uma civilização puramente material. É isso, né, que nós estamos vendo. Então, o desconhecimento de nós mesmos e também das leis divinas. A morte ainda é um enigma, uma esfinge para a imensa maioria das criaturas na Terra. Mesmo aquelas que têm alguma informação espiritual na sua tradição religiosa, muitas vezes a morte ainda é um grande carrasco, vista como um grande carrasco. Por quê?
não entendemos ainda o processo, né? Então, me lembro do Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, chama-se Rasgando os Véus, que ele vai bem descrever esse quadro do tempo moderno. Ele fala assim, né? O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, então o homem que já está planejando ir para Marte, já desceu às fossas mais abissais dos nossos oceanos. Esse homem esbarra diante do sepulcro com a mesma aflição de egípcios, gregos e romanos das épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos ainda não conseguiram transformar a fisionomia misteriosa do sepulcro. Claro que em linhas gerais, né? Algumas consciências, claro, já conseguiram ir além, mas de um modo geral é ainda um mistério que nos traz aflição. E ele complementa dizendo assim, milenário ponto de interrogação, a morte segue ferindo sentimentos e torturando inteligências. Então daí nascem também essas imensas dores. Do desconhecimento de si mesmo e dos propósitos maiores da vida, que a criatura tenta então sanar, resolver essas dores e essa sede, essa fome que ela tem de novos horizontes com os aspectos do mundo, os valores e as buscas transitórias. E com isso ela apenas cria ainda mais sede, cria ainda mais necessidades. Então, é um quadro do nosso tempo moderno. Então é preciso, como nunca, investir em espiritualidade, em responder essas grandes perguntas, em preencher a vida das criaturas de sentido. E é isso que o Espiritismo vinha fazer naquele contexto, como também no nosso, o Evangelho Rede Vivo, preenchendo-nos a vida de sentido, orientando-nos à busca para os valores maiores, os valores morais, as virtudes, aquilo que realmente nos possa enriquecer e saciar a alma, o espírito. Tanto como há 20 séculos, o ente humano ignora o que é, de onde veio, para onde vai, qual o fim real da sua existência. Então é o que Denis diz aqui em linhas gerais, né? Claro, com as louváveis exceções já que vão se ampliando com o passar do tempo. Mais adiante, o espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de duas potências, que é aquilo que falávamos no seu tempo, né? De um lado, as religiões com seu cortejo de erros e superstições, seu espírito de dominação e intolerância, mas também com as consolações de que são a origem e os fracos lampejos que guardam das verdades primordiais. Então, sobretudo naquele tempo de Denis, a fé dogmática ainda, que muitas vezes tinha esse espírito de imposição, de intolerância, erros, superstições, mas também consolos, esperança, trazendo fé, que alimentavam o espírito humano, principalmente no âmbito do coração. Do outro lado, a ciência, materialista em seus princípios, como em seus fins, como frias negações e exagerada inclinação para o individualismo, mas também com o prestígio dos seus trabalhos e descobertas. Então aquela ciência, aquele tempo, principalmente no seu nascedouro, ainda muito materialista, muito cética em seus princípios, em seus fins, e muitas vezes alimentando a vaidade, o orgulho e tudo mais, que tornava ainda mais difícil qualquer conciliação ou qualquer olhar mais abrangente para o universo, para as leis, buscando o Criador. Então, o ser humano, o espírito humano flutuava entre esses colossos, e de um certo modo ainda hoje, embora já tenhamos caminhado mais nesse sentido, de uma aliança nos vários âmbitos do pensamento humano, sobretudo, como veremos, a partir do esforço e do espiritismo, né? Mas naquele tempo, principalmente, esses colossos estavam em extremos opostos, e o ser humano no meio sem saber para onde ir, porque esses dois colossos, a religião sem provas e a ciência sem ideal, engalfinham-se, combatem-se, sem se poderem vencer, porque cada uma delas corresponde a uma necessidade imperiosa do homem. Uma fala ao coração, a outra se dirige ao espírito e à razão. Então, se ele ia para um lado, ele encontrava respostas para a razão e para o intelecto, mas o coração ressequia-se. Se ele ia para o outro, o coração se acalmava, se serenava, mas ficavam as dúvidas, os questionamentos, a razão ficava inquieta. Então, ele não sabia para que lado pender. Em torno de numerosas esperanças e de aspirações derribadas, os sentimentos generosos se enfraquecem, a divisão e o ódio substituem a benevolência e a concórdia.
No meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu sua bússola e sua rota. Ansiosa, caminha ao acaso, e na incerteza que sobre ela pesa, o bem e o justo se obscurecem. Então, nessa incerteza, né? Nessa luta, nesse embate entre esses dois polos, entre esses dois colossos, o ser humano ficava perdido, sem saber para que lado caminhar, para onde caminhar. Alimentavam-se os antagonismos, alimentavam-se esses embates. O justo, o belo, o bem se perdiam muitas vezes e a criatura humana, sem saber para onde caminhar, muitas vezes se entregava ainda mais à materialidade, aos prazeres, aos apetites, ao aqui e ao agora, em detrimento do seu amanhã, do seu progredir espiritual. Então era esse o contexto que Denis encontrava, que nós ainda encontraremos de um certo modo, embora já há muitos progressos nesse sentido, mas justamente a esse contexto e esse embate, o Espiritismo vinha responder, né? Porque naturalmente esse embate repercutia em tudo, né? Na sociedade, no indivíduo, na família, no ensino, na educação, nas instituições, enfim. Era preciso dar uma resposta a isso. E então, no próximo parágrafo, Leon Denis vai dizer assim, né? No parágrafo que começa assim: como sairá a humanidade desse estado de crise? Para isso só há um meio: achar um terreno de conciliação onde essas duas forças inimigas, o sentimento e a razão, possam unir-se para o bem e a salvação de todos. Todo ser humano tem em si essas duas forças, sob cujo império pensa e procede, e tal acordo traz às faculdades o equilíbrio e a harmonia, centuplica os meios de ação e dá à vida a retidão, a unidade de tendências e de vistas, enquanto as contradições e lutas entre ambos acarretam a desordem. E o que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira, causa a perturbação moral de que ela sofre. Então veja, era preciso equilibrar novamente essas duas forças, né? Ciência e religião, fé e razão, sentimento e intelecto. Aliás, é essa a definição de educação, no seu sentido mais lato, que vai ser uma das bases do Evangelho, da doutrina espírita. Emmanuel vai dizer que educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. Então era preciso criar um espaço, um terreno de conciliação. E é aí que o Espiritismo vai entrar. Kardec até mesmo vai ter um trechinho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8, falando sobre essa aliança entre a ciência e a religião. Ele vai dizer assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então o Espiritismo vinha a ser, ancorando-se na ciência espiritual, na ciência experimental também, e no aspecto filosófico e moral que daí decorriam, vinha a ser esse traço de união entre a ciência e a religião e o raciocínio, entre a fé e a razão. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta, a razão, nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, desde que não se encontrasse uma oposição sistemática, por esse traço de união que o Espiritismo se propunha a ser, estava ali a chave para se vencer, para se superar o materialismo, né? Denis vai dizer, mais adiante, no final desse parágrafo ainda, é preciso que um novo ensino popular venha esclarecer as almas quanto à sua origem, os seus deveres e destinos. No parágrafo seguinte, mais adiante, no meio, a ideia que o homem faz do universo, das suas leis, o papel que lhe cabe neste vasto teatro reflete-se sobre toda a sua vida e influi em suas determinações. É segundo essa ideia que traça para si um plano de conduta, fixa um alvo e para ele caminha. Por isso, procuraríamos em vão esquivar-nos a tais problemas, pois eles por si próprios, por si sós, se impõem ao nosso espírito, dominam-nos, envolvem-nos em suas profundas
em suas profundezas e formam o eixo de toda a civilização. Então, em vão, nós não íamos tratar desses elementos, em vão deixaríamos de buscar esse terreno de conciliação, porque essas questões estão diretamente relacionadas às questões mais práticas da vida cotidiana. Sem tratarmos dessa harmonização, desse ponto de conciliação, não chegaríamos a resolver os problemas de maneira mais profunda da sociedade. Trataríamos muitas vezes os efeitos, mas não as causas mais profundas. Mais adiante ele vai dizer assim: as doutrinas materialistas levaram uns ao desânimo, outros à recrudescência da cobiça, por toda parte induziram ao culto do ouro e da carne. No parágrafo seguinte, do outro lado, as religiões dogmáticas, conduzindo-nos à arbitrariedade e ao despotismo, atiram-nos, lógica e inevitavelmente, à anarquia e ao niilismo. Então eram essas duas oposições, né? Era preciso criar um caminho do meio. E é justamente isso o que o Espiritismo se propõe a fazer quando chega e quando nasce naquele contexto do século XIX. Mais adiante, Leon Denis vai dizer assim: uma sociedade sem esperança, sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha seca que vagueia à feição dos ventos. É bom combater a ignorância e a superstição, mas cumpre substituí-las por crenças racionais. Então, nem um extremo nem outro. Crenças, a fé, mas amparada na razão. Para seguirmos na vida com passo firme, para nos preservarmos dos desfalecimentos e das quedas, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É necessário ver-se o alvo e para ele nos encaminharmos. A mais segura arma no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Ou seja, reta a virtude, o sentimento equilibrado, e esclarecimento, a instrução, o intelecto, a razão bem definidos. É assim que nasce o Espiritismo como essa proposta de equilíbrio e de conciliação, né? Aí, passando um pouco mais aqui adiante, ele vai dizer assim: a hora presente é de crise e de renovação, assim que se inicia o parágrafo. O mundo está em fermentação. A corrupção aumenta, a noite estende-se, o perigo é grande, mas por detrás da sombra vemos a luz, por detrás do perigo, a salvação. Uma sociedade não pode perecer. Se traz em si mesmo elementos de decomposição, também possui germes de transformação e de ressurgimento. A decomposição anuncia a morte, mas também precede o renascimento. Então as próprias sociedades do seu próprio seio, a partir do seu próprio seio, se renovam, né? Como está lá no Livro dos Espíritos também, na questão 788, vão buscando cada vez mais esse ideal, esse referencial, que são as leis divinas, a regerem as suas relações, os seus valores, as suas instituições. Então, por detrás das sombras mesmo, já podemos ver a luz, né? Na flor que morre, ou no fruto que apodrece, há ali uma semente, muitas vezes, que gerará uma nova árvore, uma árvore mais sadia, novos frutos, novas flores e novos perfumes. Então ele diz assim, no parágrafo mais adiante: para levantar o nível moral, para deter a dupla corrente da superstição e do ceticismo, que arrastam igualmente a esterilidade, é preciso uma nova concepção do mundo e da vida, que, apoiando-se no estudo da natureza e da consciência, na observação dos fatos, nos princípios da razão, fixe o alvo da existência e regule a nossa marcha para adiante. Então é preciso de um novo sopro que nos leve mais acima a novas perspectivas, a novos valores e a novas buscas, nos libertando das amarras, das algemas do ceticismo, do sensualismo, do materialismo, mas também da ignorância, do dogmatismo e das superstições. O que é preciso é o ensino do qual se deduza um incentivo de aperfeiçoamento, uma sanção moral e uma certeza para o futuro. Mais adiante, no próximo parágrafo, por entre as disputas e as divagações das escolas, ou seja, muitas escolas, muitas vozes, muitas propostas, uma voz fez-se ouvir, a voz solene dos mortos. Ergueram-se do outro lado do túmulo
mais vivos do que nunca, e perante suas instruções, descerrou-se o véu que nos ocultava a vida futura. Então, quando a humanidade não mais parecia encontrar respostas aqui no mundo, nas disputas entre as várias escolas espiritualistas, ou nas escolas científicas, ou nas disputas entre as escolas filosóficas, científicas com as religiosas, enfim, quando a humanidade não sabia mais onde procurar, eis que a resposta veio do alto, veio de além-túmulo dos, entre aspas, mortos, para nos despertar, para nos convidar a um novo olhar, a novos horizontes para a nossa evolução. Mais adiante, na filosofia dos espíritos, encontramos a doutrina oculta que abrange todas as idades. Então, toda aquela jornada que nós fizemos, desde lá do capítulo 1, passando por todas aquelas tradições espirituais, falando ali da doutrina secreta, o Espiritismo vem sintetizar esse processo. Ele faz reviver essa doutrina debaixo das maiores e das mais puras formas. Reúne os destroços esparsos, ou seja, as verdades esparsas que estavam ali em todos os tempos, cimenta-os, ou seja, dá a eles uma liga, uma coesão, com uma forte argamassa para reconstituir um monumento grandioso. Então, façam um monumento de todas essas peças, aspectos do passado, como também das revelações daquele tempo, através das revelações dos Espíritos. Mais adiante, para assegurar a sua duração, assentam-o sobre a rocha da experiência direta do fato, que se renova sem cessar. Então a sua base é sólida, é duradoura porque repousa nos fatos, na análise, no estudo dos fatos de maneira, entre aspas, assim, positiva mesmo, como falávamos nos estudos passados, de maneira metódica, sistemática, racional, ampara-se nos fatos, na ciência experimental, para daí, gerar ou produzir o corpo filosófico, o sistema filosófico que nasce desse processo, vamos dizer, o corpo filosófico doutrinário que nasce daí, de consequências morais. Eis a fortaleza do Espiritismo. Não nasceu da elucubração de uma mente, de alguns indivíduos, não. Nasceu da observação, da experimentação na análise, de onde se derivou uma doutrina filosófica que culmina com consequências morais ou religiosas. Mais adiante, no próximo parágrafo, ele então vai concluir: tal doutrina poderá transformar povos e sociedades, levando claridades a toda parte onde for noite, fazendo fundir ao seu calor o gelo e o egoísmo que houver nas almas, revelando a todos os homens as leis sublimes que os unem nos laços de uma estreita, de uma eterna solidariedade. Estabelecerá conciliação com a paz e a harmonia. Por ela, aprenderemos a agir com o mesmo espírito e o mesmo coração. E a humanidade, consciente de sua força, caminhará com um passo mais firme para os seus magnificentes destinos. Então vinha ela consolidar, ser esse traço de união, de conciliação a esses polos do pensamento humano, dando-nos uma base mais sólida, onde pudéssemos realmente construir a humanidade do porvir, exaltando a caridade, a fraternidade, a solidariedade entre todos, rompendo com quaisquer barreiras de preconceitos, sejam eles de qualquer espécie, de etnia, de cor, de crença religiosa, de orientação, seja do que for, ajudando-nos a ver todos como irmãos, espíritos imortais, momentaneamente nessa condição, alimenta ou dá bases sólidas e seguras o Espiritismo à fraternidade, à caridade, à solidariedade, não só entre os que aqui estamos encarnados, mas também à humanidade no mundo espiritual, tornando-nos não apenas cidadãos do mundo, mas cidadãos do universo, do cosmos como um todo. Falando-nos do nosso passado, explicando-nos melhor tudo que foi, tudo que fomos, tudo que somos e tudo o que um dia viremos a ser, o Espiritismo nos dá novamente essa bússola para o porvir. É nesse sentido que ele vem contribuir para o progresso da humanidade, como está lá na questão 798, 799 de O Livro dos Espíritos. E é assim que ele vem, como resposta do alto à humanidade, que se debatia diante dessas grandes crises morais que ainda hoje
trazem a todos nós tantas dores, tantos desafios, eis aí a resposta que nos chega da imortalidade, da espiritualidade, convidando-nos a despertar em nós a imortalidade que aqui pulsa, na forma dos imensos potenciais que temos a desenvolver e a investir, como nunca, em nosso ser e na construção dos valores do espírito, da caridade, da humildade, da paciência, do perdão, enfim, do amor, caminhando-nos para a luz do futuro que nos espera. Encerramos aqui essa primeira parte da obra. No próximo estudo iniciaremos então já a segunda parte, os grandes problemas, em que Denis, enfim, vai agora traçar aí, em linhas gerais o que é a doutrina dos espíritos e como ela vai tratar dos maiores problemas, das maiores questões da humanidade. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio. Muita paz.